Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no programa Diocese de Itapeva em Oração. Estamos no mês de maio, mês de Maria, onde nos colocamos debaixo da proteção da Mãe de Deus para sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Vamos meditar a primeira leitura de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele, tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai do Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibia de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto de Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: venha a Macedônia ajudar-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo pascal, nas primeiras leituras dos Atos dos Apóstolos, continuamos ainda vendo a dificuldade dos judeus em aceitarem os não-judeus a fé cristã. Tanto que Paulo, quando viu que Timóteo, toda a comunidade dava testemunho dele, mas Timóteo não era um judeu puro, era filho de pai grego, o circuncidou. A circuncisão é a marca do judeu. Paulo fez isso não porque ele cria que para ser cristão, a pessoa tinha que ser circuncidada, o pagão tinha que ser circuncidado. Não, ele fez para evitar confusões, né? Paulo circuncidou por causa dos judeus. Aqui nós temos uma mostra de que para evangelizar nós precisamos muitas vezes evitar confusões, fazer coisas, não à vontade de todos, mas aquilo que pudermos fazer para evitar confusões dentro das nossas comunidades, é bom que façamos, mesmo que isso exija de nós sacrifícios. E percebam que eles andaram por todos os lugares onde Deus os conduzia, até que receberam um chamado para ir à Macedônia. O grande império macedônio de Alexandre o Grande, apesar de ter caído recentemente, ainda influenciava muito as pessoas naquela época. Então Paulo ficou convencido de que Deus acabava de chamá-los para pregar o Evangelho. É esta certeza que somos convidados a ter hoje, minha irmã, meu irmão, a certeza de que Deus nos chama a pregar o Evangelho, a certeza de que somos vocacionados e vocacionadas do Senhor, a certeza de que mesmo com sacrifícios, mesmo que muitas vezes tendo que fazer coisas para não sermos motivos de escândalo ou brigas dentro da comunidade, o Senhor caminha conosco, é Ele que nos chama. Que a exemplo de Paulo e Timóteo, sejamos chamados por Deus e obedientes a esse chamado. Onde eles sentiam que não deveriam ir, não foram. Onde Deus os enviava, eles iam. Ou seja, eles queriam ir, mas não iam, porque eram impedidos pelo Espírito. Muitas vezes nós devemos nos deixar ser conduzidos.
Muitas vezes não, sempre. Que Deus nos ajude nesta caminhada e que nós nos sintamos chamados a pregar o Evangelho a quem Deus nos enviar. Que Ele nos abençoe, nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.